Os incêndios que se agravam no Pantanal, o estado enfrenta a maior queimada em quase 40 anos. Milhares de focos de incêndio têm se espalhado pelo Brasil e liberado partículas tóxicas no ar. Em pouco mais de uma semana, mais de 400 municípios gaúchos tiveram bairros inteiros engolidos por uma chuva que não parava de cair. O deserto do Saara ficou alagado depois de tempestades raras. O furacão Milton vai chegar nas próximas horas à Flórida, nos Estados Unidos. Mais de 5 milhões de americanos receberam ordens para sair de casa. O Brasil registrou quase 70 mil focos de queimadas no mês de agosto deste ano. O litoral brasileiro, mais especificamente as regiões sul e sudeste, já vem sofrendo impactos das mudanças climáticas com temperaturas cada vez mais extremas. Há anos, pesquisas demonstram que as mudanças climáticas não são apenas reais, como vêm se incorporando ao nosso dia a dia numa velocidade alarmante. São enchentes e incêndios em patamares fora do normal e ondas de calor que levam, por exemplo, as temperaturas na gelada Sibéria para perto dos 40 graus Celsius. Apenas 3% das terras indígenas têm desmatamento, menos até do que em unidades de conservação. E o desmatamento é um dos principais fatores de emissão de gases de efeito estufa, que leva ao aquecimento global. Enquanto as atenções do mundo se voltam à Amazônia, o Cerrado é visto por alguns pesquisadores como o bioma mais ameaçado do Brasil e talvez do planeta. Ainda assim, as leis de proteção ambiental são bem mais frouxas para essa área de savana. Faz décadas que a mudança do clima da Terra é tema de conferências internacionais, protestos e relatórios alarmantes. Mas neste século, cada vez mais gente tem sentido na pele os efeitos de um planeta mais quente e com secas mais longas, enchentes mais frequentes e ondas mais fortes de frio ou calor. Então, no começo dos tempos, o Senhor de tudo que é terrestre foi ter com o Senhor de tudo que é celeste, que nós chamamos de o Grande Espírito. E lá chegando ele falou: Senhor, tenho aprendido mais e mais em falar com a alma humana, observado, mas tem algo que me intriga que eu ainda não sei. Eu não sei como essa mesma alma humana é capaz de falar para as outras almas humanas. Então, aquele bondoso Senhor Celeste, o Grande Espírito, olhou aquele ser da terra e respondeu: a linguagem através da qual uma alma humana é capaz de falar para as outras almas humanas é a arte. Cada povo tem a sua crença, a sua maneira de pensar, as suas tradições. Cada povo tem a sua maneira de pensar nessa questão de ancestralidade. Olha, o povo tupinambá, inicialmente, bom, eu vou falar de onde porque ele se espalhou no Brasil, tá? Mas a região onde minha avó nasceu é chamada região do Salgado, fica numa ponta da Ilha do Marajó, na Amazônia. É do Salgado porque ali a água é uma água salubre, salgada, né? Porque ela é um trecho do mar. E então eles viviam ali. E o nome do município é Vigia. Por que Vigia? Porque todos os navios que vinham para entrar na Ilha do Marajó, eles precisavam passar naquele lugar. Então chamou Vigia porque eles eram vigiados quando passavam. Devia ter alguma coisa mais assim, mais alfandegária talvez ali, né, para recebê-los. Eles tinham que passar naquela fiscalização. E os tupinambá viviam naquela região e toda vez que vinha algum estrangeiro, eles paravam ali, aportavam ali. Então, o povo tupinambá era um povo bastante observador. Eles ficavam escondidinhos, observando tudo o que o estrangeiro, quando entrava, o que eles faziam. Eles ficavam acompanhando e, com isso, eles aprenderam muito. Eles aprenderam muito porque eles ficavam ali, como se diz, só na moita, para ver o que estava acontecendo, né? Como é que era aquilo? Tudo que eles faziam.
inclusive a própria arte. Para nós, Krenak, né, a gente nasceu, né, nos nossos ancestrais. Nós acreditamos que, né, indicando que é pai, indicando que é e indicando maquiano, que a gente fala que é o pai mais velho, ou seja, Deus, né, que na língua Krenak é Tupan, Deus fez, né, um casal e dali nasceu, né, dali nasceu um povo, e hoje a gente sabe que os livros de história, os historiadores contam que o primeiro contato que teve com o povo Krenak, eles margeavam o Rio Doce, né, mas ali no estado de Minas existem relatos que os povos são os Krenaks hoje, eles residiam ali estado de Minas Gerais, estado da Bahia, Espírito Santo, e pegavam esses 3 estados. Era milhares de indígenas. Vou contar um pouco, daquilo que eu sei. Hoje o nome Krenak é a junção de duas palavras. Kren, na. Kren é cabeça. Kren é cabeça. Nak é terra. A ancestralidade nunca deixou de trabalhar, né? A ancestralidade sempre esteve. A ancestralidade é presente. E se você quiser, a ancestralidade é futuro. O que acaba, né, acontecendo em algumas situações é que o que você aprendeu com seu tetra, bisa, avô, você acaba aprimorando ela. Mas a gente tem sempre que saber, sempre que trazer que um saber nasceu e veio de alguém. Ou de alguma situação pessoal e particular que aconteceu, ou de um aprendizado em que muitas mãos tiveram que se unir, muitas mentes tiveram que se unir para se chegar a um resultado que hoje nos favorece. Amanhã vai ser trabalhado e desenvolvido melhor ainda por aquelas gerações que estão por vir. O pilar de qualquer povo originário é a relação com a natureza, sabe? A relação, o cuidado, o respeito. Esse é um pilar central. Para nós indígenas, o que é a terra, o que é o rio? Se a gente fosse resumir uma frase só, ou numa palavra, seria justamente vida, né? Ou seja, para a gente é tudo. Para o indígena, né, terra, rio, é tudo. Na terra, você nasceu ali, né, coisa de terra mesmo, você vive dela, você vive nela, você tira o seu alimento dela, né, e através dela, é aquilo que eu disse, nós acreditamos que dela nós viemos, para ela nós retornaremos. Nós percebemos que tudo foi se transformando, né? Houve uma doação de tudo. Então, a Terra, em princípio, ela se doou para que tudo acontecesse, né? Da relação entre céu e terra, da dualidade entre céu e terra, estamos nós. O que nós, povos indígenas, acreditamos é que a Terra, o planeta Terra, é nossa mãe, né? Mãe, quando nós somos pequenos, ela nos guarda, nos protege, nos aquece, nos alimenta.
E depois, quando a gente vai ficando grande, a mãe vai ensinando, né, nós a trilhar caminhos e a buscar por melhoras. Muitas das vezes a mãe, quando ela fica brava com o filho, ela o pune, né? Porque muitas das coisas que vem acontecendo no planeta, na Terra, né, é a própria mãe chorando por aquilo que ela ensinou o filho não fazer e o filho está fazendo, né? Então está causando mal não só a ele, mas como todos os outros. Para nós, povos indígenas, terra é para além de terra, para ter. O planeta Terra é ser. Eu acredito assim que a gente foi criado, foi gerado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, e a gente vai voltar pro colinho deles do mesmo jeito, né? Eu creio que Deus não faz essa acepção de se é indígena ou se não é indígena, se é branco, se é negro, né? Se é pardo, se é amarelo, se é vermelho, enfim. Mas o meu sonho é, cada dia mais, ir avançando nessa, para quebrar cada vez mais essas barreiras. Se nós pensarmos na formação do nosso corpo, do nosso cérebro, onde as nossas memórias estão ali fervilhando, né, a todo momento. Obviamente, pensando nessa relação aqui e com o coração. A memória do coração é inesquecível, ela não esquece. A memória, esta aqui, dependendo da situação, ela falha. Mas vamos pensar nisso. Então, é circular, né? O nosso planeta tem um formato também que leva a que as coisas circulem. Então, vão e voltam, vão e voltam. Então, diante disso, é ancestral. Porque o que acontece? Se eu passo para minha neta, se a minha avó passou para mim os conhecimentos dela e eu passo para minha neta, aquilo que minha avó passou não morreu. E o que eu vou passando também não. Então, retorna. Uma coisa interessante aqui também dessa questão das tradições que se mantém viva, acredito que a dança, né, a dança do grupo que tem aqui, liderado pela cacique Lidiane, é algo que é uma das coisas que tem mais característica indígena. O indígena é assim, ele é mais esse contato, né? O abraçar, o visitar todos os dias a avó, o vô, o pai, a mãe, o tio, o primo. A questão da relação com a natureza, com o meio ambiente, eu acho que uma coisa que fica nítida por aqui é a relação de sentimento de comunitário, de pertencer a uma comunidade e cuidar um do outro, né? Eu acho que essa diferença ela é bem grande do mundo do não índio, né? Porque o nosso mundo, a nossa sociedade capitalista competitiva, acelerada, ela é diferente, né? Por mais que aqui haja transformações, haja contato com o mundo do não índio, ainda é perceptível que há essa continuidade do pertencimento comunitário, né? Coisas que ainda estão vivas, que o homem branco, né, entre aspas, né, não conseguiu destruir ainda. Às vezes a gente recebe rótulos, né, aqui, que o indígena é isso, que o indígena é aquilo, não faz isso, não faz aquilo, né, e cada dia a gente, como diz o ditado, né, a gente tem que matar um leão por dia, né, aqui dentro da nossa aldeia não é diferente. Às vezes a pessoa vê, né, alguma coisa acontecer com um indígena, aí coloca todo mundo e coloca no mesmo, na mesma sacola, digamos assim, né? Coloca todo mundo no mesmo bolo, quando na verdade não é, né? O que difere a gente, né? O que difere eu de vocês,
o indígena do não indígena. É o que eu falo, né? É o que eu falo, a minha cultura, as minhas tradições, né? A minha própria história, e eu costumo dizer que para por aí. Do mais, né? Somos seres humanos, digamos que normais, né? Ser humanos iguais. No meu olhar, todo brasileiro, ou não, mas falando só aqui agora, no Brasil, que se sente irmão e parte da natureza, ele é indígena, a identidade dele é indígena. E ele está, obviamente, ligado a essa ancestralidade. Não precisa você usar cocar, ou não, é o seu coração, é o nosso coração, que nos torna indígenas ou não. Essa é a minha visão. A importância do sonho para nós indígenas né? Então, sonho, todos nós temos. Então, se a gente for fazer uma listinha aqui, né, de quais sonhos a gente tem, eu acredito que pro indígena o importante é você viver exatamente o objetivo do seu sonho. E então, assim, eu tenho um sonho, assim, de cada vez mais ajudar, de conscientizar, né, que o que a gente tem, que a gente conserve, que a gente guarde, né, e que a gente possa ser uma comunidade cada dia mais unida, porque a gente já viu, a gente é prova disso, de que a união, né, tem aquele ditado que diz que a união faz a força, a gente é prova viva disso aqui. E se a gente não fosse um povo unido aqui na nossa aldeia, a gente teria sofrido consequências gravíssimas. Olha, eu acho que um sonho é que o ser humano adquira uma nova consciência sobre o que está acontecendo de novo no planeta, sabe? Que se resgate, que a gente consiga resgatar essa interação com a natureza mesmo. Nós possamos entender o quanto nós dependemos uns dos outros. E por isso nós precisamos respeitar o que cada um traz, sabe? Esse é o sonho, essa é a esperança de que a gente possa ter esse cuidado. Então, a terra é de todos nós. Então, quando a gente, né, ao longo da história da humanidade, ele foi se sentindo proprietário, né? Aí todo aquele princípio de doação da terra, dos animais, do vegetal, ele foi se perdendo, foi se diluindo. O que a gente hoje percebe é que com essa realidade hoje do desmatamento, das queimadas, essa referência, a Mãe Natureza, que é a nossa referência para todo mundo, a gente começa a perder. Acho assim que desastre natural, eu acredito que a gente está colocando culpa na natureza e tentando, me perdoa a expressão sabe, a expressão, querendo tirar o nosso da reta, com perdão da expressão, né, a gente faz, né, e não, agora põe a culpa aí na natureza, foi porque choveu muito, vê se pode, vê se a gente pode controlar uma coisa incontrolável, né? Seria muito fácil você ter o número do celular do homem lá de cima e dizer, hoje você vai chover, você vai mandar chuva, só a quantia para molhar a minha lavoura. Seria muito fácil. Mas o que você fez
para ter sua lavoura. O homem não pensa nisso, né? Não, mas isso aí gera economia para o estado, para o município, para o país. Tudo bem, gera sim. A gente não está sendo hipócrita aqui, dizer não, é tudo culpa de quem faz e você não está tendo nenhum benefício. Não, a questão não é essa. A gente não está sendo nenhum pingo, está tendo nenhum pingo de hipocrisia. A gente goza disso também? Sim. A gente, né? Mas tudo que é feito com a mãe natureza, contra a mãe natureza, ela cobra o teu preço. Bom, tem a questão da relação com a natureza. Eu acho que isso é algo também interessante de ser visto na fala deles, no cuidado, na consideração da mãe natureza, digamos assim, né? Que a natureza ela é um ser, ela tem que ter o cuidado, ela é viva, né? Ela não é um mero produto a ser consumido. Isso daí também já percebi isso em algumas falas deles, né? Com esse contato. E a preocupação com o desmatamento, com a devastação que está acontecendo, com as queimadas muito recentes, né? Intensificadas, né, recentemente. Isso também é algo que está no olhar deles. E também a mudança climática. E até, assim, né, para todos nós, mudança climática. A gente está sentindo isso, né? A gente está sentindo uma mudança de temperatura, um calor mais intenso, algo tudo fora do normal. E aqui não é diferente. A gente sente na pele quando acompanhando nesses 5 anos. Chego aqui, vejo o calor que está, e aqui na escola também é difícil o trabalho, é difícil o andamento, justamente porque pega, né, essa questão do calor. Mas aí, não, desastre natural. O rio choveu muito lá, né, e o Rio Grande do Sul passou, né, os nossos parentes, nossos irmãos, né, do Rio Grande do Sul, passou por aquela, né, por tudo aquilo lá que eles passaram, e quantas cidades, quantos estados já passaram por isso. E só que a mãe natureza, ela deu um alerta. Quando, né, por exemplo, os governantes, eles têm no plano deles de governo mudar o curso de um rio. Isso aí é o quê? Aquilo que eu digo, aquilo que eu disse. Você pode fazer, a mãe natureza permite você mudar um curso de um rio? Sim, o homem é terrível. O ser humano, ele é um ser capacitado, ele faz e ele inventa qualquer coisa. O ser humano é um bicho, assim, um bicho no mais bom sentido da palavra, é um bicho terrível. Ele inventa qualquer coisa. Então a mãe natureza permite o ser humano mudar o curso do rio? Sim. Só que o ser humano, ele não pensa na fauna, na flora, né? Ele não pensa. Vamos fazer uma barragem aqui perto dessa cidade, vai ter um balneário, as pessoas vão vir, vão se aventurar, vão se banhar, vão se divertir, vai trazer turismo para a cidade, e aquela coisa, só pensa no dinheiro, né? E a mãe natureza vai só anotando. Aí chega uma hora que ela fala, não, peraí, eu tô vendo aqui, tem uma promissória, vamos dizer assim, e você precisa pagar isso daqui, agora eu vou cobrar. Nós voltamos àquele ponto do poder, sabe? De que a natureza é minha, né? Nós humanos, assim, em regra, a gente tem essa necessidade de propriedade, né? E então a gente tem isso de que é meu, e a natureza, ela é implacável na sua resposta, sabe? Ela responde pra gente de uma forma que assustadora até. Então, eu lembro quando nós morávamos lá, naquela região, e começava esse calor muito grande, não como agora, mas e que minha avó falava, a terra está com febre.
Ela dizia, vem inflamação por aí, ela falava. Então, eu sinto que a gente realmente se distanciou muito dessa relação, dessa consideração de que a natureza é um ser vivo, né? É vivo, tanto que tudo cresce, tudo floresce, frutifica. E nós esquecemos, e aí a gente já toma como nosso, é meu, né? Então aí a gente perde. Tem a ver mesmo com o mau caratismo de algumas pessoas, de querer derrubar outras, atacando algo que eles acham, eles pensam que é inofensivo, que não vai ter cobrança nenhuma, né? Mas muito se engana, porque acaba-se que pagando toda uma geração, todo um povo. Não é só ele que cometeu que vai pagar, né? Eu falo assim, não falo de valores, não. Eu falo de perdas, eu falo de diminuição da água, diminuição da evaporação, diminuição de muitas minas d'água, esfriamento de muitos rios. E quando você vai no médico, né, hoje está tendo muito isso, que nós mesmos adultos, ou até as crianças e os idosos que sofrem mais, né? Aí você vai lá com o nariz irritado, a garganta inflamada, eles sempre pedem para você fazer o quê? Pôr uma toalha úmida, né? Pôr uma bacia d'água no seu quarto para poder causar umidade. Por que isso? Porque o homem, ele matou o rio, matou a lagoa que estava ali perto, que ela fazia isso. À noite ela fazia essa evaporação, né? E de dia, quando era no tempo certo, formavam as nuvens e dali se descia a chuva, que a chuva vinha limpando tudo, né? Todas as impurezas do ar, a chuva vinha limpando. E hoje esse ciclo, ele está sendo interrompido. Então, assim, o indígena, ele não pensa, a gente pensa o agora, o amanhã e o lá na frente, né? E o não indígena não, ele só pensa agora e lá na frente, né? Ele quer agora para ter resposta lá na frente. Nós vamos num processo contínuo. O homem branco não, ele quer já dar aquela passada larga, sabe? Pulando etapas, não existe pular etapas na mãe natureza, né? E essas queimadas, ela é um ato provocativo, né? Quanto a que eu sou o homem, eu sou resistente à mãe natureza. Mas daí começa a faltar a chuva, né? As terras começam a ficar ressecadas, duras, o que se planta não colhe mais, as chuvas não vêm em tempo correto para banhar essas lavouras, para que se coloque na mesa, né, do consumidor. Mas eu acho que isso não tem nada a ver. Você tem certeza que não tem nada a ver, que não é um ciclo, né? Que se certas plantações pararem, até mesmo cana-de-açúcar, sabe? Até mesmo essas grandes plantações que são grandes causadoras das questões ambientais, até mesmo se pararem com o ciclo dela, a humanidade é afetada. Porque em torno da cana-de-açúcar não é só o álcool que se produz, são várias outras situações. E tudo é interligado. Então, a cabeça do não indígena, ela é muito, de alguns, né, não indígena, é muito pequena, muito arcaica, de que achar, eu vou fazer para prejudicar fulano, que é só ele que vai ser prejudicado. Não, é uma sociedade, é um ciclo que é atingido. Olha, as queimadas, né, eu acho que esse calor, essa secura que a gente está vivenciando agora, que nós estamos... Por exemplo, as crianças ficam muito cansadas, e não só elas, todo mundo fica muito cansado, desanimado, né? E afeta toda uma postura, um comportamento, uma maneira de... até o trabalho, sabe? Então eu sinto que
Para as crianças, especialmente, isso é muito prejudicial, isso que está acontecendo agora, né? E, além disso, tem a questão de que, se não tem terra arável, digamos assim, não tem terra para que a gente possa plantar, a gente vai ficar sem alimento, né? Se não tem mata, não tem chuva, né? A gente está vendo, haja vista agora na Amazônia, os rios secando, né? Então, quem vivenciou ali, viveu ali, sabe que assim, era inimaginável há um tempo atrás, digamos, 20 anos atrás ou mais, de que pudesse secar aquele tantão de água assim, né? Então, e como a natureza, na nossa vida é sistêmica, uma coisa depende da outra, isso que a gente esquece, que não é só ali pontual, ela vai se proliferando para todo lado, então, e uma hora volta para a gente. As mudanças climáticas e a questão da queimada, a gente notou na estrada mesmo, vindo para cá, na estrada rural, né? Uma mudança no ambiente, uma mudança no cenário. Teve uma queimada aqui perto, bem na entrada da terra indígena, que deixou aquilo lá tudo cinza. Realmente é algo impactante para nós, né? E os moradores perto de onde foi queimado, né? Tem professor aqui que mora lá perto, que falou que realmente foi triste, né? De vivenciar, de ver, de estar lá no meio disso. Outra questão também é a seca. Tem rios, riachos, nascentes aqui perto, e a gente vê a diminuição do nível da água. A gente precisa muito voltar a tocar aquele ser humano, o empreendedor, o ser humano o empresário, o ser humano, né, bilionário, e fazer ele voltar a ser ser humano. Deixar essa cabeça de máquina, de como se fala, cifrão, né? E voltar a ser mais coração. Eu percebo que, neste momento, acho que nunca as comunidades indígenas foram tão vistas, chamadas assim. Mas, na realidade, a gente não tem essa fórmula, porque esse é algo que já está lá atrás, já começou há muito tempo, esse distanciamento entre o homem e o seu ambiente, né, o seu habitat mais natural. Se a gente quiser que exista um futuro, ele tem que ser ancestral. Porque se a gente continuar nessa entoada que a gente tem de destruição da natureza, pensando no lucro, pensando apenas no capital, essa lógica capitalista devastadora que a gente se tornou cultural, se tornou tradicional no nosso país, na nossa sociedade, não vai ter futuro. Então, acho assim, quer manter a comida na mesa, né, de muitos brasileiros, quer manter o progresso, né, o desenvolvimento tecnológico, mas se esse seu desenvolvimento tecnológico acabar que contaminando todo o mundo, essa tecnologia vai te servir de quê? Eu acho que o futuro ele é ancestral. Todos nós, né, viemos, né, de alguém que um dia ele também foi presente e foi futuro, né? Então, ou seja, hoje a gente é presente, mas amanhã, né, o dia de amanhã, a gente pode não ser mais. É perceptível as mudanças no ambiente, as mudanças climáticas, as mudanças, as queimadas, tudo que a gente está vendo que não era comum antigamente, que agora está
cada hora parece uma coisa diferente, isso aí vai acabar nos destruindo, né? Então, o que os povos originários nos traz de maior aprendizagem é justamente dentro da mitologia, da cosmovisão, né, das diversas etnias que a gente tem aqui no nosso país, tão ricas, e que se resume ao cuidado da natureza, a olhar a natureza como uma mãe, e que isso é fundamental, é essencial para que ela continue viva. Eu acredito, assim, que o nosso futuro, ele é ancestral, sim. Um dia, lá no futuro, alguém vai estudar algo que a gente deixou, como hoje a gente está estudando algo que alguém deixou para nós, né? À medida que a natureza, que é a nossa mestra mais honesta, que é a mestra democrática, porque ela é de todo mundo, né? O sol, quando ele nasce, ele não escolhe aquele quintal para ele brilhar, uma planta. Ele é extremamente democrático. Ele é tanto clareia uma graminha que está ali quanto uma árvore maior. Então, se nós perdemos essa referência da natureza, nós vamos ficar como? Por exemplo, agora, pensa, toda essa área queimada, todas essas inundações, até a gente recuperar isso para plantar, para colher e para se alimentar, leva um tempo. Aí a pergunta é, e agora? O que nós vamos fazer? Como eu estou dizendo, né? Vamos proteger o meio ambiente, não vamos poluir nossos rios, não. É só ficar no não vamos. E a partir do momento em que todos os seres humanos disserem não vamos deixar, vamos limpar e vamos cuidar, aí a gente vai ver o meio ambiente protegido. Porque não adianta só falar, nós temos que falar e praticar. E aí a pergunta é, como vamos fazer? Aí, só mesmo no momento a gente vai começar a descobrir o como. Né? Mas eu acredito muito, como diz o Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. Então eu sinto que, eu acho que uma forma, talvez, a gente se conscientizar, talvez, quem sabe isso possa adiar, a gente se conscientizar a gente mesmo e os jovens e as nossas crianças sobre esse perigo que é vital que nós estamos vivendo agora, né? Vital, estamos vivendo, é redundante, mas enfim, essa situação que nós podemos ficar sem água, a gente pode ficar sem comida, né? E aí vem aquele indígena que diz, pois é, dinheiro a gente não come, a gente tem dinheiro, e agora? Então realmente é um ponto muito sério que só, eu acredito, só crianças e jovens são capazes de fazer uma outra leitura e ter uma outra atitude. Porque as pessoas mais velhas, que se não aprenderam ainda, vai ser mais difícil, sabe? Por todos os motivos. Né? Difícil romper, como diz o Einstein, é mais fácil você dividir um átomo do que quebrar uma cultura. Desculpa o clichê da situação, mas eu acho que é recalcular rotas. Ver o que se é necessário e o que se não é. Ver se aquele espaço que eu estou plantando uma soja, que eu estou plantando um milho transgênico, que eu estou plantando uma cana de açúcar, eu não posso reduzir esse espaço, ou se nesse espaço há uma nascente, há um rio, eu posso estar junto com isso, fazendo reflorestamento, mantendo o progresso, né, mantendo a economia do país, mas ao mesmo tempo reflorestando esses rios, cuidando dessas margens. Enxergar, assim, olhar um pouco para trás e ver como é que era isso. Voltar, essa consciência a gente precisa ter, voltar a fazer o como era, a gente não vai conseguir mais. É outra coisa, é outro contexto.
é outra época, mas podemos renovar ou criar, sabe, a criatividade, essa coisa, coisas novas em cima daquilo que nós já vimos que funcionou. Então, essas práticas, elas têm que ser retomadas, disseminadas, plantadas, né, de certa forma, no nas nossas práticas. E cada um de vocês é uma obra de arte. Então, agradecido, o Senhor da Terra disse mais uma vez: mas eu tenho uma outra pergunta. Sim, pode falar. Como é que se formou a natureza? Essa onde nós habitamos, que nos dá alimento, cura, alegra, ensina tantas coisas. Aí ele falou: a natureza. Então tudo começou quando o reino mineral abriu mão de uma série de coisas que iriam aparecer depois. E ele se tornou pó. E desse pó nasceu o mundo vegetal. Nasceram as plantas, as árvores, as matas, as flores. E aí, o mundo vegetal pensou: sim, ele doou a sua terra, se tornou terra para que eu nascesse. E eu, o que vou fazer? Então, ele fez crescer todos aqueles alimentos e nasceu o mundo animal. O mundo animal feliz com tudo aquilo. Agradeceu e depois pensou: e eu, o que vou oferecer? Aí ele pensou, falou: eu vou oferecer o meu movimento, a minha alegria, para que um outro ser possa aparecer, que é o ser humano, que vai compartilhar comigo essa vegetação, essas flores, esses alimentos, esses remédios. Então, quando o ser humano olhou tudo aquilo, admirado com tanta beleza, ele pensou: e eu, o que vou oferecer? Eu vou oferecer o melhor do meu coração, eu vou cuidar disso tudo. Essa foi a promessa. Eu vou cuidar de tudo isso que veio antes de mim. Então, ele disse também: e para que isso aconteça, eu tenho que abrir mão de algo. E esse algo era exatamente esse ego que quer dominar tudo, quer ser dono de tudo, quer ser o dono. E para que isso acontecesse, ele precisava fazer nascer, emergir dele o grande espírito.